eu pediria ao senador Lindenberg e a Vossa Excelência que me concedesse o meu horário de terça-feira, que é o horário do relatório do moribundo Rio São Francisco. Eu vi agora o senador Fernando Bezerra falando em revitalização e eu prestei bem atenção ao que ele falava. Em agosto de 2000, senador Lindenberg, então, a Excelência lembra? Vai que eu... A Excelência lembra? Em agosto de 2016, mais de um ano, eu fui convidado para ir ao Palácio do Planalto. E lá o atual presidente lançou o projeto Novo Chico. E o Novo Chico ficou as palavras ao vento, não foi feito absolutamente nada. Nenhuma revitalização, nenhuma ação. Eu vi até aqui agora o senador Raimundo Lira falando da transposição e nós nunca nos colocamos contra, pelo contrário, sempre fomos a favor da transposição, eu estudei bastante isso, e a transposição do Rio São Francisco é a única solução, sobretudo para o estado da Paraíba. O estado da Paraíba tem metade do potencial de água necessária para a sobrevivência da sua população. Meu senador Lindenberg, então eu estava ouvindo o nobre senador Fernando Bezerra, tenho o maior respeito por ele, mas parece que o Brasil dele não é o mesmo meu. O meu Brasil, eu vejo tantos problemas que estão sendo relacionados à ação do governo, sobretudo o pior de todos, e que pode liquidar o governo, liquidar o presidente da República, que são os problemas de ordem moral, um atrás da outra, pipoca toda hora. Eu acho que os ministros que começaram com o atual presidente, acho que metade já foram demitidos, exonerados, que estão respondendo a processos, estão presos. Então, essa questão moral, na minha opinião, é a falha imperdoável para um gestor público que se dispõe a governar o Brasil com aquela ação que existiu para retirar a presidente Dilma do poder. Mas nessa terça-feira, eu sempre trago aqui o relatório do Rio São Francisco. E quando se fala em privatização da Eletrobras, eu acredito que nenhuma empresa vai se dispor a adquirir os ativos da CHESF, da Companhia Hidrelétrica de São Francisco, com a situação que o rio está aqui. Tem que arrumar um rio para se vender as hidrelétricas, porque esse rio aqui, os governos ao longo dos anos foi deixando morrer e agora atravessa a pior situação de toda a história do Rio São Francisco. A Barragem de Três Marias, em Minas, está com uma situação que nunca teve em toda a sua história, 14% de volume útil, com 32%, 22 metros cúbicos por segundo de vazão afluente e 303 de vazão defluente. Sobradinho chegou a 5,59% de volume útil e está numa situação muito ruim. Os jornais todos, inclusive de Minas Gerais, começaram a reconhecer agora, diz aqui, assoreamento sufoca berçário do Rio São Francisco. 23 milhões de toneladas estão entrando anualmente de resíduos, de sedimentos no Rio São Francisco. O assoreamento em todos os níveis do Rio São Francisco, as empresas ao longo do rio, da área industrial, pararam de funcionar por falta de abastecimento de água para consumo industrial. E não há nenhuma ação do governo, ou seja, aquela falácia de agosto de 2016, antes do impeachment, do lançamento pelo presidente da República, do Chico, foi uma grande mentira, uma grande inverdade que foi lançada para o povo do Nordeste brasileiro. Eu acredito que privatização da Eletrobras e, sobretudo, da CHESF, os ativos dela, não vão dar para recuperar o Rio São Francisco. Mas, preocupado com isso, eu vou votar contra a privatização. Eu sou contra a privatização do setor elétrico, das nossas hidrelétricas. Pelo contrário, o governo deveria investir para ampliar e melhorar, sobretudo, a produção de água, porque não há hidrelétrica que funcione sem a água para mover as suas turbinas. E o Rio São Francisco perdeu completamente essa capacidade. Então, o crime contra o rio
que vem sendo feito desde 87, 85, 86, por todos os governos militares, todos os presidentes da República são responsáveis por esse quadro de morte. Aqui o Rio São Francisco, falta botar só o epitáfio, aqui jaz o Rio São Francisco. Mas ele, para ter recuperação, precisava que o governo federal começasse logo a sua revitalização. E para isso é necessário investimento mais ou menos da ordem de 20 bilhões de reais. E já se gastou 10 bi e tanto na transposição do Rio São Francisco. Portanto, eu agradeço ao senador Lindenberg Farias a paciência, a Vossa Excelência, e esse relatório eu trago toda terça-feira para mostrar que agora, no final do mês de outubro, pela primeira vez, a barragem de Sobradinho, que é o maior lago artificial da América, vai chegar no volume morto, que é uma situação muito ruim para aqueles que produzem a jusante do Rio, em Juazeiro, em Petrolina, em Bom Jesus da Lapa, produz toda a parte de fruticultura, de irrigação, e é uma situação que pode gerar um desemprego muito grande. Portanto, a necessidade é agora, de começar a se fazer agora. Portanto, eu não acredito que nenhum investidor vá arrematar as hidrelétricas do Rio São Francisco, são 9 ao longo do rio, num rio morto, praticamente morto. E se por acaso acontecesse isso, seria para um fundo para fazer a revitalização, que, aliás, já está aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos com um projeto da minha autoria. Não que eu vá votar a favor da privatização, vou votar contra a privatização, porque isso é uma coisa estratégica, como falou aí o senador Roberto Requião. Muito obrigado. Obrigado, senador Otto Alencar. Convido agora para fazer uso da palavra o senador Lindenberg Farias, como orador inscrito.